Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jefferson Pina, sou professor de Química e vamos hoje falar um pouquinho sobre Química Orgânica, a introdução da Química Orgânica, que é o nosso conteúdo aí acerca do ensino médio. Então fica conosco aqui no Liberal na Escola. Nosso plano de aula, que a gente vai estar abordando aqui, vamos falar um pouquinho sobre a importância que a química orgânica tem, na contextualização também de Enem e de vestibulares, os conceitos básicos de química orgânica, a contextualização também dentro da prova, dentro também da vida cotidiana, assim também com a elaboração de um mapa mental, que vai ajudar e facilitar a resolução de algumas questões, e depois a gente passa por alguns exercícios de fixação. Então, bora iniciar entendendo como é que essa história toda surgiu da química orgânica, né? Antigamente se acreditava que qualquer composto orgânico era aquele que era oriundo de qualquer organismo vivo. Então, para isso, alguns pesquisadores, alguns cientistas acreditavam que se tinha uma energia vital e essa energia vital era responsável por unir os compostos de carbono, certo? Isso foi derrubado, depois de um tempo, por um químico chamado Euler, que em 1827 realizou a síntese da amônia. Ele realizou a síntese da amônia, que é um composto orgânico, a partir do cianato de amônio em uma reação de decomposição. E hoje, a química orgânica ela tem um amplo espectro de atuação. Você pode utilizar a química orgânica dentro da agricultura, da produção de medicamentos, da produção de cosméticos, da produção de alimentos, dentro da indústria petroquímica, que tem uma grande importância e relevância também, de agentes de limpeza, de fitocosméticos, de medicamentos e também de óleos essenciais e dentro da nossa biotecnologia, que é um amplo aspecto e amplo campo de atuação da química orgânica. Bora então começar a entender como é que funciona a química orgânica, e qual é o principal elemento responsável por esse campo de estudo e da área da química. A química orgânica vai estudar os compostos de carbono. Então, o elemento químico principal dentro da química orgânica é o átomo de carbono. Entretanto, não é apenas um único elemento que vamos estudar dentro da química orgânica. A química orgânica ela estuda principalmente 4 elementos, que vai ser o nosso átomo de carbono, que é o principal, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, o famoso CHO. Então, esses 4 elementos são os principais abordados dentro da química orgânica. Nós temos aqui algumas exceções também, que são compostos que vão conter carbono, entretanto não fazem parte do campo de estudo da química orgânica, e sim do campo de estudo dentro da química inorgânica. Algumas propriedades relacionadas ao composto de carbono dos compostos orgânicos são que eles vão apresentar ponto de fusão e ebulição aí baixos, vão ser solúveis em solventes orgânicos, então se eu quiser solubilizar, porventura, qualquer composto orgânico, eu não vou utilizar ali solventes inorgânicos, e sim solventes orgânicos, e também eles sem solução não conduzem eletricidade. As propriedades do átomo de carbono estão relacionadas ao estudo que teve relacionado a esse elemento químico, onde alguns pesquisadores viram importantes propriedades que esse átomo começava a apresentar. Dentre elas, a tetravalência. Aqui, essa tetravalência faz com que o carbono apresente aí a formação de 4 ligações. Então, quando eu trabalho com um composto orgânico, com átomo de carbono, eu vou ter a ocorrência de 4 ligações químicas, que vamos ver um pouquinho mais adiante como é que essas ligações químicas vão se dar dentro da nossa estrutura orgânica. E essas 4 ligações químicas, uma das principais aí também utilidades que elas vão ter e importâncias que tem é a formação de cadeia. Então, eu vou ter o carbono vai ter direito a fazer 4 ligações químicas, isto relacionado aí à valência, aos elétrons de valência que tem o carbono, a hibridização que ele apresenta, e após formar essas quatro ligações químicas, ele também vai ter aí a capacidade de formar cadeias. Tudo isso vai conferir ao átomo de carbono e às estruturas orgânicas estabilidade. É o principal objetivo de ocorrer o processo de hibridização, assim também como ocorrer
as 4 ligações e formar cadeias carbônicas. Dentre aqui nós temos o exemplo de algumas cadeias carbônicas, onde você consegue observar as 4 ligações que o carbono faz. Essas 4 ligações pode ser carbono-carbono, pode ser carbono-hidrogênio, pode ser carbono-oxigênio, carbono-nitrogênio ou outros compostos também, outros elementos químicos que possam estar inseridos dentro da minha cadeia carbônica. Eu posso ter ligações do tipo simples, duplas, eu também posso ter ligações do tipo triplas. A representação que esses átomos vão ter dentro da minha estrutura, certo? Você pode ter a representação na fórmula molecular, onde você vai ver o número que tem de átomos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. Você pode representar através de estruturas planas dentro daquela superfície ali de um papel. Vale ressaltar também que esse carbono pode apresentar, ele apresenta também estrutura tridimensional. Fórmulas condensadas, onde você condensa todos aqueles átomos que você está ali apresentando durante uma representação. E também em formas de bastão, que é uma das mais comumente utilizadas. Sendo que na forma de bastão, cada ponto ou cada vértice desse ou cada terminação está indicando que você tem a ocorrência de um átomo de carbono. E lembrando que vou ter um átomo de carbono e esse carbono tem direito a fazer até 4 ligações químicas. A classificação dos átomos de carbono quanto à cadeia carbônica está diretamente relacionada aí se ele está ligado a 1, 2 ou 3 átomos de carbono. Então, portanto, eu tenho o conceito que é de carbono primário, secundário e terciário. Carbono primário, como o próprio nome já diz, está conectado ao outro átomo de carbono. Carbono secundário está conectado a 2 átomos de carbono. Carbono terciário é aquele que está conectado a 3 átomos de carbono. Então, peguei uma estrutura orgânica e vi se aquele carbono está conectado a 2 outros átomos de carbono, então você tem a estrutura de um carbono secundário. Se aquele meu carbono está conectado a 3 átomos de carbono, então eu tenho, portanto, um carbono terciário. Mas, professor, se eu tiver um átomo de carbono e tiver conectado a um oxigênio e a um carbono, como é que ficaria? Seria um carbono secundário? Não. No caso, você tem um carbono primário. Se esse átomo de carbono está conectado a um carbono e um oxigênio, você vai levar a seguinte regra. Para eu saber se é carbono primário, secundário ou terciário, ele tem que estar conectado diretamente a átomo de carbono. Então, nesse caso, você tem um carbono do tipo primário. Aqui nós temos alguns exemplos acerca dos átomos e quanto à sua classificação dos átomos de carbono. Você tem aqui carbono primário, aquele que está realizando ali apenas uma única ligação com o átomo de carbono. E, professor, e as outras ligações? Que o senhor falou que o átomo tem 4 ligações, que o carbono tem 4 ligações químicas, ele é capaz de fazer 4 ligações químicas. Então, e as outras ligações? As outras ligações vão ser de hidrogênio, pode ser de oxigênio, pode ser de nitrogênio, são outros elementos. Mas de carbono-carbono é que vai definir se é primário, secundário ou terciário. O carbono, ele tem esse caráter, tem essa propriedade de formar essas 4 ligações químicas. Essas 4 ligações químicas, elas são de natureza covalente. A ligação do tipo covalente, só lembrar, a ligação do tipo covalente, comecei com C, que lembra compartilhamento. Então, a ligação covalente é aquela que tem o caráter de compartilhar elétrons. Em uma ligação química do tipo covalente, então eu vou compartilhar esses elétrons e o carbono vai compartilhar esses elétrons com a finalidade de obter um sistema estável. A partir desse compartilhamento, eu posso ter o que eu chamo de ligações do tipo simples, ligações do tipo duplas e ligações também do tipo triplas, a partir desse meu compartilhamento de elétrons. Nessa estrutura aqui, nós temos conseguimos observar exatamente os tipos de ligações. Toda vez que eu tiver uma ligação do tipo simples, você vai ver apenas uma única ligação ou apenas um único bastão. É uma ligação do tipo simples. Além disso, toda vez que eu tiver uma ligação do tipo simples, lembra, ligação do tipo simples é uma ligação do tipo sigma. Ligação do tipo simples é uma ligação do tipo sigma. Lembra lá do S de ligação simples, o S também de sigma. Então, portanto,
eu vou ter aí a ocorrência de ligações do tipo simples. Ligações do tipo duplas, você vai ter a ocorrência de duas ligações. Então, você consegue ver dois bastões dentro da sua molécula e dentre esses dois átomos de carbono, que vão ser a ligação do tipo dupla. Já a ligação do tipo tripla é aquela onde você vai ver a ocorrência de três bastões, né? Ou seja, três ligações químicas que vão estar ocorrendo entre carbonos. Então, nesse nosso exemplo aqui, pode-se ver a representação da ligação do tipo simples, a ligação do tipo dupla, a ligação do tipo tripla, ou você pode ter duas duplas alternadas também, aí a ocorrência de duas ligações duplas dentro do mesmo carbono. E essas ligações estão relacionadas com o sistema π e sigma. Toda vez que eu tenho uma ligação do tipo simples, eu só vou ter a ocorrência de sistema sigma. Se eu tiver a ocorrência de uma ligação dupla, uma vai ser sigma e a outra vai ser uma ligação do tipo π. Se eu tiver a ocorrência de três ligações, uma vai ser uma ligação sigma, a outra vai ser π e a outra vai ser π. Então, sempre uma vai ser π, uma vai ser sigma e as outras vão ser tudo π. Se eu tenho a ocorrência de ligação tripla, como falei, uma vai ser sigma e as outras duas, consequentemente, vão ser ligação do tipo π. A hibridização de uma ligação simples é do tipo sp3. A hibridização da ligação do tipo dupla é do tipo sp2 e a ligação do tipo tripla vai ser do tipo sp. E assim também como você tem duas duplas ligações ali naquele mesmo carbono, vai ser também do tipo sp. E está diretamente relacionado com a geometria, com a forma que esse carbono vai estar se apresentando no espaço. Se eu tenho ligações do tipo sp3, que são ligações do tipo simples, favorece ali a rotação daquele átomo de carbono, então confere ele também uma estrutura tridimensional. Se eu tenho ligações do tipo dupla ou do tipo tripla, você não consegue ter a rotação desse átomo de carbono, então, portanto, são estruturas planas. Eu tenho ocorrência de estruturas planas quando você vai ter a ocorrência de ligações do tipo dupla ou ligações do tipo triplas dentro da mesma molécula. E essas uniões desses átomos de carbono, como falamos anteriormente, está diretamente relacionado aí ao sistema π e sigma, onde ligação simples, sigma, ligação dupla, eu vou ter um sistema π, outro sigma, e ligação tripla, eu vou ter uma ligação do tipo sigma e duas ligações do tipo π. Nessa molécula aqui que temos como exemplo, conseguimos observar que tem a ocorrência de duplas ligações. Se caso, como ocorre constantemente dentro da prova do Enem, ele pergunta quantos elétrons π, quantos sistemas π tem dentro dessa molécula. É uma análise bem simples e bem fácil de se fazer. Quantas ligações duplas eu vou ter dentro dessa molécula? Eu tenho duas ligações duplas. Eu tenho duas ligações duplas que vão ocorrer dentre esses átomos de carbono. E essas duas ligações duplas, lembrando que uma sempre vai ser sigma e a outra vai ser π. Então, portanto, eu vou ter dois sistemas π dentro dessa molécula. As cadeias carbônicas, elas também são classificadas de acordo com a sua saturação. Eu posso ter dois sistemas. Eu posso ter uma cadeia carbônica do tipo saturada e uma cadeia carbônica do tipo insaturada. Aí vejamos só, como é que a gente vai fazer para lembrar? Lembra do S? O S tu vai lembrar de saturada. E também o S tu vai lembrar de simples. A cadeia carbônica saturada é aquela cadeia carbônica que vai ser simples, só vai conter ligações do tipo simples. E a cadeia carbônica insaturada é aquela que vai ter aí a dupla ligação dentro da sua estrutura. Então vejam bem, outro ponto importante a ser mencionado é porque dentro de uma ligação dupla que vai ocorrer, ela tem que ocorrer entre carbonos para poder ser classificado como insaturado. Aqui nós temos exemplos de ligações químicas do tipo moléculas onde apresentam um sistema saturado. Vejam que no exemplo abaixo, que está sendo mostrado aqui, você tem a ocorrência de C dupla O. Mas, professor, não tem uma ligação dupla ali? Por que o senhor está dizendo que ela é saturada?
porque essa ligação dupla, como foi mencionado, ela tem que ser entre carbonos. Se for entre o carbono e o oxigênio, não é considerado um sistema insaturado, sim um sistema saturado. Já os sistemas insaturados são aqueles que vão ocorrer entre carbonos. Então, a dupla tem que ocorrer necessariamente entre dois átomos de carbonos. Vejam aqui agora essas duas moléculas, que são a molécula A e a molécula B. Qual destas moléculas você acha que é a insaturada e qual você acha que é a saturada? Aqui, acredito então que você marcou como molécula que é a insaturada, a molécula A. Perfeito. Se você marcou como molécula insaturada a molécula A, então está correto. É aquela que apresenta uma dupla ligação entre dois átomos de carbono. E a molécula B é a molécula do tipo saturada, onde só apresenta ali ligações simples dentro da mesma estrutura. Corretamente. Outra classificação relacionada aí à cadeia carbônica é quanto à sua ramificação. Eu posso ter cadeia carbônica ramificada ou cadeias carbônicas que não são ramificadas, também tida como normal. As cadeias carbônicas normais são aquelas que vão ter uma conjuntura linear, certo? E as ramificadas vão apresentar os ramos, vão começar a apresentar ramificações dentro da estrutura dessa cadeia. Então, nesse exemplo aqui, você tem o exemplo de uma estrutura que apresenta aí um aspecto linear da configuração que esses átomos de carbono têm um entre si, e a outra vai começar a apresentar ramificações dentro dessa cadeia carbônica. Se apresenta a ramificação, portanto, deixa de ser ali linear e passa a ser então classificado como ramificado. Qual dessas estruturas que tem a cadeia normal insaturada? Então percebam também que dentro de uma mesma estrutura eu posso classificar quanto ser saturado ou insaturado e também posso classificá-los também como ser cadeia normal ou cadeia ramificada. Então observem aqui, entre as estruturas A, B e C, qual destas vocês marcariam como sendo cadeia normal e insaturada? Vamos fazer então aqui a análise de qual destas seriam. A A é uma cadeia do tipo normal? A A você percebe que tem diversas ramificações, diversos desdobramentos dessa cadeia carbônica. A estrutura B, a A também ela é saturada, não apresenta nenhum tipo de ligação dupla. Já a estrutura B é uma estrutura que apresenta uma cadeia normal, ela não apresenta ramificação e ela apresenta a ocorrência de ligação dupla. Se eu tenho uma ligação dupla, portanto, eu também tenho aí uma insaturação, certo? E a ligação C e a molécula C é aquela que apresenta uma cadeia do tipo normal, entretanto, sem insaturação. E de acordo com o comando da nossa questão, o que ele está pedindo é uma cadeia do tipo normal, que não apresenta ramificação, e também que ela seja de modo insaturado. Portanto, a nossa alternativa correta dentro desse nosso comando é a alternativa B. As cadeias carbônicas também podem ser classificadas conforme aí, se ela é um sistema do tipo aberto ou se ela é um sistema do tipo fechado. As cadeias carbônicas com cadeia fechada, você vai ver os átomos de carbono se conectando e formando um ciclo. Tá? Formando então aí uma estrutura cíclica. É muito comum de se observar diversos tipos de estruturas cíclicas em diversas moléculas de alto interesse biotecnológico, farmacológico, alimentar. Diversos medicamentos vão apresentar na sua composição estrutura da cadeia carbônica na forma de ciclo, onde você vai conseguir observar esses anéis. E há diversos tipos de anéis. Eu posso ter anéis de 3 membros, anéis de 4 membros. Esses membros são os átomos de carbono que formam o anel. Posso ter anéis de 5 membros, 6 membros, 7 membros e assim por diante. Nessa primeira linha, acerca das cadeias carbônicas do tipo fechada, você tem as principais, as mais comuns que são abordadas em provas em vestibulares, e abaixo você tem as cadeias carbônicas do tipo cíclicas, não tão usuais, mas que sim, elas caem em prova e que também você tem que ter esse conhecimento.
Já abaixo, na terceira linha, você tem a ocorrência de cadeia carbônica, onde você vai ter um sistema bicíclico. Esse sistema bicíclico é porque você vai ter dois anéis se juntando, se unindo e formando, então, um sistema aí bicíclico. Outro ponto importante também a ser mencionado e ressaltado é que muitos desses compostos, onde vão ser a cadeia do tipo fechada, eles têm a capacidade de ter aí o anel aromático. Ocorre principalmente com o anel de 6 membros, onde é o anel mais estável devido a não ter uma tensão muito grande entre os átomos de carbono entre si. Então, esses anéis onde vai apresentar a ocorrência de duplas ligações alternadas, ou você tem ali a ocorrência de uma bola, essa bola está indicando que você tem um sistema aromático. Então, eu posso classificá-la também como sistema cíclico, além de cíclico também eu vou ter a ocorrência desse sistema aromático. Já as cadeias carbônicas do tipo aberta são aquelas que você vai ter a conectividade dos átomos de carbono não formando o ciclo, como foi mencionado anteriormente. Essas cadeias carbônicas também são importantes, elas também podem apresentar ramificação desde que não forme um ciclo, como foi mencionado aí nas cadeias carbônicas do tipo fechadas. Temos aqui agora, para nós classificarmos essas duas estruturas, quanto se são saturadas, se são do tipo normais ou ramificadas e também se é aberta ou fechada. Observe essa primeira estrutura, onde apresenta aí duplas ligações. Ela é uma molécula que ela é saturada ou insaturada. Se ela apresenta duplas ligações, então ela é do tipo insaturada. Lembra, só vai ser saturada se for só ligação simples. E se for ligação simples, é só ligação onde vai ter ali um único bastão que está indicando uma ligação química. A cerca é uma cadeia do tipo normal ou ramificada? Você consegue observar aí que tem ramificações na cadeia central dessa molécula. Essas ramificações, então, a classificam como cadeia carbônica do tipo ramificada. E ela é aberta ou fechada? Observem que ela não chega a formar um círculo, ela não forma um ciclo. Se ela não forma esse ciclo, então, apesar dela ser ramificada, ela é considerada como uma cadeia carbônica do tipo aberta. Já esse nosso segundo exemplo, acerca da insaturação, vamos analisar. Eu tenho a ocorrência de duplas ligações dentro dessa molécula? Eu não tenho ocorrência de duplas ligações dentro dessa molécula, então, portanto, é uma cadeia carbônica do tipo saturada. Lembra, saturada só ligações simples. Lembra lá do S. Em relação, é uma cadeia carbônica do tipo normal ou ramificada? Vai ser uma cadeia carbônica aí do tipo ramificada. Aí vejam só, inclusive o ciclo pode ser uma das ramificações? Pode sim ser uma das ramificações dentro dessa cadeia carbônica sem problema algum. E é uma cadeia aberta ou fechada? É uma cadeia do tipo fechada. Ela apresenta um ciclo e ele é perceptível e é um ciclo de 5 membros. Se você contar cada vértice ali que vai ter, esses vértices vão estar indicando para você aí a quantidade de membros que contém esse ciclo. Outro aspecto importante na classificação das cadeias carbônicas é acerca aí se é homogênea ou heterogênea. Cadeias carbônicas do tipo homogênea é aquelas que vão apresentar ali apenas o átomo de carbono conectado entre si, certo? A gente tem aqui só que fazer uma pequena observação. Para eu ter ocorrência de heteroátomo que vai configurar uma cadeia carbônica do tipo heterogênea, para eu ter essa ocorrência desse heteroátomo, eu vou precisar que esse heteroátomo esteja entre carbono. O heteroátomo estando entre carbonos, então você vai ter a ocorrência de uma cadeia carbônica do tipo heterogênea. Se não for esse átomo, que é diferente de carbono e hidrogênio, não ocorrer dentro da cadeia carbônica e entre carbonos, ele é classificado como homogêneo. Nesse nosso exemplo aqui que nós temos de homogêneo, você tem a ocorrência do grupo OH, que é o grupo hidroxila. Vejam que o grupo hidroxila ele não está entre carbonos, ele é um grupo que ele está ali terminal, e esse grupo você não tem, já que ele não está entre carbonos, o O,
o OH, então ele é classificado como cadeia do tipo homogênea. É cadeia heterogênea se o elemento ali, se o átomo de oxigênio está entre dois átomos de carbono. Como você consegue observar ali naquela estrutura, você observa que o átomo de oxigênio está entre os dois átomos de carbono, portanto, configura aí uma cadeia do tipo heterogênea. Nesse nosso exemplo agora, nós temos aqui que ele pergunta qual dessas moléculas é do tipo insaturada, cadeia cíclica e contém heteroátomo. Então, fazendo análise, vamos identificar primeiro quem dessas moléculas é insaturada. A letra A, eu vou ter uma estrutura insaturada. A letra B, eu não tenho ocorrência de ligações duplas, portanto, ela é do tipo saturada. Letra C, é do tipo insaturada, porque eu consigo observar essa dupla ligação. A letra D é do tipo saturada. Então, eu só posso ficar em dúvida entre a letra A e a letra C. Após disso, ele pergunta, tem que ser uma estrutura cíclica. Então, você já consegue até matar a questão. Já que a letra A, que eu tenho como insaturada, e a letra C, que é insaturada, então eu sei que ele pede também uma estrutura cíclica. Entre a A e a C, qual destes é um ciclo? É a letra C. Então, portanto, a nossa alternativa correta, que indica uma cadeia carbônica aí, do tipo insaturada, cíclica e que contém também o heteroátomo entre átomos de carbono, é a letra C. Só para a gente aqui facilitar depois a resolução de algumas questões, bora só elaborar aqui um mapa mental. Você pega a molécula, você tem que classificar essa molécula se ela é saturada ou insaturada. Toda molécula que for insaturada vai ter ocorrência de duplas ligações. A molécula que for normal ou ramificada, ramificada lembra ramos, aquilo vai criando ramificações. Apresenta então aí não uma cadeia linear, e sim a partir uns ramos a partir dentro dessa cadeia. Já a molécula, que ela pode ser do tipo aberta ou fechada, aberta, outra estrutura linear, e a que é fechada, ela chega a formar um ciclo. E também você pode classificar acerca se ela é homogênea ou heterogênea. Para ser homogênea, tem que ter aí só átomos de carbono, pode ter até outros elementos químicos, mas só que tem que ser aí não está entre átomos de carbono. E heterogênea, o heteroátomo, aquele elemento ali que é diferente do carbono, ele tem que estar entre átomos de carbonos. Bora fazer então aqui um exercício para poder fixar melhor esses conceitos e a gente entender como é que funciona e como é que é aplicado dentro do Enem. Nós temos aqui a estrutura de uma molécula. Essa molécula é a estrutura da anfotericina B. Ela é indicada para o tratamento de algumas micoses, para o tratamento de leishmaniose também. E a partir dele, ele faz a seguinte pergunta. Sobre a estrutura da anfotericina B, é correto? Então, ele está perguntando para você, se você tem uma estrutura, uma molécula, se a cadeia é fechada, homogênea, saturada e ramificada. Então, bora fazer a análise. Você olha essa estrutura, é uma estrutura grande, mas você consegue perceber que essa estrutura, apesar de ser grande, ela chega a formar ali um ciclo. Você tem um ciclo formado ali, que é um ciclo de vários anéis que vão formando, de vários membros, que ajudam a formar a estrutura da anfotericina B. Portanto, eu já sei que é uma cadeia, tá? Uma cadeia carbônica do tipo fechada, é uma cadeia carbônica do tipo cíclica. Outro ponto, é uma cadeia carbônica que ela é normal ou ramificada, ou você pode também, ela é saturada ou insaturada. Como é que eu faço? Saturada, S, lembra o quê? Ligações do tipo simples. Eu tenho a ocorrência apenas de ligações simples nessa minha estrutura? Não. Você vai ter ocorrência também de ligações duplas. Você consegue perceber ali que você tem um sistema de ligações duplas que estão todos conjugados entre si. Então, portanto, você tem uma cadeia fechada e tem uma cadeia também carbônica, onde ela vai ter, aí vai ser do tipo insaturada. Ela vai ser homogênea ou heterogênea? Homogênea. Será que eu tenho só átomos de carbono nessa cadeia? Ou será que eu tenho algum outro átomo que é diferente do carbono nessa estrutura? Bora analisar a estrutura. Olhei para a estrutura. Consigo observar outro átomo que não seja o de carbono dentro da estrutura entre átomos de carbono? Eu consigo. Ali no canto
você consegue observar então um oxigênio fazendo ligação ali, fazendo uma ligação com o outro átomo de carbono de um lado e o outro átomo de carbono, tá? Que é uma função do tipo éster. Então você consegue observar essa estrutura e saber que é uma cadeia carbônica do tipo heterogênea. E ela é ramificada? Sim. Você tem a ramificação, você consegue observar que nessa cadeia carbônica você tem ali umas ramificações que também são aí uma outra estrutura do tipo cíclica. Então, portanto, eu vou ter uma cadeia do tipo fechada, uma cadeia heterogênea, insaturada e também ramificada. Então, a nossa alternativa correta dentro aí dessa questão é a letra B. Outros exemplos que o Enem vai estar passando a você é sempre para você analisar ali a estrutura a estrutura que ele vai estar apresentando a você, indicando qual é o tipo de carbono, se vai ser terciário, quaternário, qual o tipo de natureza da ligação, se tem elétrons π, sigma. Então é isso que o Enem vai estar pedindo para que o aluno ele possa ter essa percepção. Sempre você vai ter ali um texto e a partir desse texto ele vai apenas direcionar, contextualizar, em algum momento ele vai estar direcionando você a de fato a marcar a questão correta. Nessa outra questão, ele pede para você identificar, através da estrutura desses tensoativos, aquela estrutura onde você vai ter a ocorrência de carbonos terciários. Então, você tem uma estrutura com um alto número de carbonos terciários. Aí, bora lembrar, o que é um carbono terciário? Olha o nome, carbono terciário. É aquele carbono que está ligado a outros 3 átomos de carbono. E qual dessas alternativas vocês conseguem fazer essa visualização? Na alternativa A, B, C, D ou E? Veja que a alternativa B ela é a correta. Por quê? Porque você vai ter aí os átomos, você vai ter o átomo de carbono ali formando 3 ligações. Você consegue até observar aqui, ele forma uma ligação para cá, uma ligação para cá com outro átomo de carbono e outra ligação para cá. Então você vai ter a ocorrência do carbono terciário em grande quantidade na alternativa B desse tensoativo. Outra questão, ela é muito importante, né? É uma questão também muito atual, uma questão que o Enem está cobrando muito recentemente, que são de óleos essenciais, óleos vegetais, em relação principalmente à sua estrutura química. Você consegue observar aqui que você tem a estrutura de alguns óleos vegetais e ele pergunta aqui, fala que esse óleo vegetal, quanto mais insaturações ele tiver, melhor. E ele pergunta, dentre essas estruturas que estão sendo apresentadas a você, qual destas tem o melhor índice de iodo ou então são as melhores estruturas do ponto de vista da quantidade de insaturações que elas vão apresentar. Ele apresenta para você o ácido palmítico, o ácido estearílico, o ácido oleico, o ácido linoleico e o ácido linoneílico. Qual destas estruturas vão apresentar uma grande quantidade de duplas ligações? Então, quando você faz aí essa análise, a que tem maior número de insaturações é o ácido linoleico, onde você vai ocorrer aí 2 duplas ligações e também você vai ter a ocorrência aí do ácido linolênico também. Portanto, alternativa B. Essa outra questão ele relaciona também diretamente com a estrutura, onde você tem aqui a síntese de alguns feromônios, onde ele pergunta ali qual destes apresenta a mesma função orgânica, ele apresenta também uma cadeia normal e uma isomeria geométrica também original. A parte de isomeria geométrica está relacionada aqui, onde você vai ter a ocorrência de duplas ligações. Elas podem ser de modo cis ou podem também ser de modo trans. A de modo cis é que estão conectadas ao mesmo lado e a do modo trans é que estão em lados opostos. Como é que podemos fazer essa questão? Primeiro ponto é identificar se tem cadeia normal. Todas essas vão, com exceção da letra B, que não apresentam cadeia normal. Então, a gente já exclui a letra B, que apresenta uma cadeia do tipo ramificada. Depois apresenta a mesma função orgânica. Veja que a função orgânica que você tem ali em questão é a função do tipo éster. Você tem o OCOCH3, tá?
quando nós abrimos essa estrutura condensada, temos aí a estrutura de um éster. Então, qual destas alternativas também tem aí a ocorrência de um éster? A letra A, você não tem a ocorrência de um éster. A letra D também você não vai ter a ocorrência de um éster. Então, você fica entre a letra C e também fica entre a letra E. A partir daí, qual apresenta o mesmo tipo de isomeria? Então, você tem que ver que aquelas duas primeiras insaturações dentro do exemplo que ele está dando para você tem a conectividade dos átomos de carbono do mesmo lado. Então, seria cis-cis e a última isomeria seria do tipo trans. Então, bora ver qual dessas alternativas também apresenta cis-cis e trans. Quando se faz essa análise, você tem aí a percepção que a letra E é a letra que é a nossa alternativa correta. Essa questão aqui, ele lhe dá essa molécula e pergunta, considerando o perfil específico, quantas ligações π a molécula contém? Bem simples também. Essa ligação π, só para a gente relembrar, está ligada com aquela dupla ligação. Observei aí as duplas ligações, é só eu contar quantas duplas ligações eu vou ter dentro dessa molécula. Eu vou ter então 1, 2, 3, 4. Já que eu tenho 4 duplas ligações ou insaturações, aí eu vou ter 4 sistemas do tipo π, ou então 4 elétrons π. Então, portanto, a alternativa correta aqui seria a letra C. Isso aqui é uma questão que também ficou bastante conhecida do Enem, onde ele pergunta, aí ele mostra aqui essa estrutura, onde ele chama de nanokid, e pergunta qual membro do nanokid você tem a ocorrência de carbonos quaternários. Aí lembrar, carbono quaternário é aquele que faz 4 ligações entre átomos de carbono, vai ter 4 carbonos ligados entre si. O único local onde você pode ter esses 4 átomos de carbono aí conectados é na mão, porque você vai ter ali, você tem ali aqueles 3, que é que está formando aí como se fossem os dedos do nanokid, que são os 3 átomos de carbono, e mais um que puxa ali, que vai puxando para o braço. Então, portanto, você vai ter uma estrutura aí quaternária, átomos de carbono do tipo quaternário, e a alternativa correta é a letra A, que é a mão. Essa aqui também é uma questão que fala um pouco sobre óleos essenciais, que está relacionado aos aspectos de odor e também da estrutura química. E ele pergunta aqui quais destes você vai ter a ocorrência de ligações do tipo insaturada e quais são também o local dessas ligações. Aí também do mesmo modo, só fazer análise dessas estruturas químicas e a partir de então você consegue fazer e matar essa questão também. Essa questão, ele pergunta aqui para você ver qual um sistema de dupla ligação que está alternado. Quando você olha para essas estruturas químicas, a única que tem uma estrutura de uma dupla ligação que está alternada entre carbono, onde eu vou ter um sistema de dupla ligação, um sistema simples. Sistema de dupla ligação, sistema simples, é a ocorrência da ligação química aí, onde vai estar na estrutura na letra B. Então, a letra B é a única que vai apresentar a ocorrência dessa dupla ligação dentro desse sistema que foi apresentado para vocês. Certo? Aqui desde já, foi uma honra tê-los aqui conosco. Espero que vocês tenham tirado aí algumas dúvidas que possam ter sido sanadas. E qualquer dúvida também pode entrar em contato, que a gente pode mandar o material e tirar dúvidas também ali pelo e-mail também. Desde já, agradeço o convite também e foi uma honra em tê-los aqui conosco.